O homem que parou a Europa, a história que ninguém conta de São Vicente Ferrer. Você já imaginou o que está carregando o peso do mundo nas costas, e ainda assim caminhar? São Vicente Ferrer viveu algo que poucos santos enfrentaram. Ele não foi apenas perseguido. Ele foi partido por dentro. No auge de sua vida, quando já era reconhecido como um dos maiores pregadores da cristandade, ele adoeceu gravemente, chegou às portas da morte, e naquele momento de total desamparo, recebeu uma visita que mudou tudo. Conta a tradição que o próprio Cristo apareceu a ele, acompanhado de São Francisco e São Domingos, e lhe disse uma só coisa: levanta-te, e vai pregar. E ele foi. Por mais de 20 anos, a pé, esse homem frágil percorreu países inteiros: Espanha, França, Itália, Suíça, Inglaterra, Irlanda, convertendo multidões, reconciliando inimigos, e segundo as testemunhas da época, realizando milagres que os próprios notários públicos registraram em cartório. Mas o que poucos sabem é que nos seus últimos dias, longe de casa, em terra estranha, esse homem que havia convertido centenas de milhares de pessoas, pediu para morrer sozinho, em silêncio, como um simples servo. E ali, naquele quarto, aconteceu o que mais tem tocado o coração de quem descobre essa história. Fica até o final, porque a vida de São Vicente Ferrer não é apenas história. É um espelho. E o que você vai ver nela pode ser exatamente o que você precisaria ouvir hoje. Se você chegou até aqui, é porque também sente no coração o desejo de se aproximar mais de Deus através da vida dos santos. Inscreva-se e caminhe conosco nessa fonte de fé e esperança. E saiba, estaremos levando você e sua família em oração como um gesto de carinho e gratidão. É noite fechada em Avignon, no sul da França. O ano é 1398. Num quarto de mosteiro dominicano, um frade jaz imóvel sobre o catre. A febre consome seu rosto. Os irmãos rezam em voz baixa: já acredito que é o fim. 3 dias de agonia. 3 dias sem comer, sem falar, sem conseguir sequer sentar. Do lado de fora, a Europa inteira racha ao meio. 2 papais disputam o trono de Pedro, reis tomam partido, famílias se dividem, e a Igreja, a única mãe que todos conhecem, sangra de um ferimento que ninguém sabe como curar. E ali, naquele quarto esquecido, é o homem que Deus escolheu para mudar tudo isso. Frei Vicente Ferrer fecha os olhos. E então, aconteceu o que ninguém esperava. O quarto se enche de presença que os biógrafos contemporâneos registraram com precisão. Jesus Cristo aparece a Vicente, carregado por São Francisco de Assis e São Domingos de Gusmão. E lhe diz, com autoridades que não admitem recusa: levanta-te, Vicente. Vai pregar. O frade que estava para morrer se levantou curado. E o que aconteceu nos 30 anos seguintes abalou um continente inteiro. Jesus meu Senhor, que ressuscitastes no 3º dia, levantai também a mim do sono da tibieza. Amém. Mas para entender o que esse homem foi capaz de fazer, é preciso voltar muito antes. Voltar a uma cidade espanhola, a uma família nobre, e um menino que, aos 7 anos de idade, já reunia os amigos para ensinar o que havia ouvido na missa. Quem foi, afinal, Vicente Ferrer, antes de se tornar a voz que parou na Europa? Valência, Espanha, 23 de janeiro de 1350. A cidade ainda carrega as marcas de séculos de reconquista cristã. As mesquitas foram transformadas em igrejas, mas nas ruas ainda se ouvem o árabe e o hebraico misturados ao valenciano. É uma cidade de fronteiras, religiosas, culturais, humanas. E é aqui que nasce Vicente Ferrer, filho de Guilherme Ferrer e Constância Miguel, descendentes de famílias nobilitadas pela fé e pela guerra. A casa da família fica a poucos passos do Real Convento dos Dominicanos. Desde menino, Vicente escuta os sinos do convento ao amanhecer. Cheira o incenso que escapa pelas janelas entreabertas. Vê os frades de hábito branco e manto negro atravessam as ruas de manhã cedo, com o breviário sob o braço. E algo nessas figuras lhe move o coração com uma força que ele ainda não sabe nomear. Com apenas 7 anos, Vicente faz o que nenhum colega de sua idade faz: reúne os amigos no pátio de casa e repete, palavra por palavra, os sermões que brincaram na igreja. Não é imitação. É fome. Uma fome que os pais percebem com admiração,
e que os levam a investir na educação do filho. Aos 12 anos, inicia o estudo da filosofia. Aos 15, já curso de teologia. Às quartas e sextas-feiras, jejua sem que ninguém lhe imponha. Passa longas horas na igreja, de joelhos, em silêncio. Seus companheiros o chamam de o devoto, não como elogio, mas como apelido de quem não entende. Vicente sorri e volta a rezar. Mas não era um jovem sem conflitos. A inteligência afiada que o tornou brilhante nos estudos também o tornou impaciente com a mediocridade ao redor. O mundo da universidade, cheio de disputas e vaidades acadêmicas, o inquieta. A corrupção que vê no clero da sua época, padres que procuram riqueza, bispos que disputam poder, o peso no peito como uma pedra. Talvez você também conheça esse peso. Veja a instituição que você ama se comportar de um jeito que faz. Querer fugir, desistir, fechar os olhos. Vicente sentiu isso. E foi exatamente nesse momento de maior confusão interior que Deus começou a agir com mais clareza. Aos 17 anos, Vicente bateu à porta do convento dominicano de Valência. Não foge do mundo, vai fundo nele, armado com a palavra de Deus. Em 1068, faz sua profissão religiosa. Em 1374, é ordenado sacerdote. Ensina filosofia em Lérida, teologia em Barcelona e em Tolosa. Aprende hebraico para ler as escrituras nas línguas originais. Volta a Valência como professor, pregador e confessor. E então, a Europa entra em colapso. E Deus vai precisar de um homem como Vicente. Mas o chamado que viria não seria suave. Seria a crise mais dura de sua vida, uma escolha que o partiria por dentro antes de transformá-lo em fogo. 1378. O grande cisma do Ocidente rasga a Igreja ao meio. Após a morte do Papa Gregório XI, os cardeais elegem Urbano VI, mas meses depois, parte deles declara a eleição inválida e elege um segundo Papa, Clemente VII, que se instala em Avignon, na França. 2 homens afirmam ser o vigário de Cristo. 2 conjuntos de cardeais. 2 conjuntos de decretos. 2 grupos de santos que apoiam lados opostos. Santa Catarina de Siena defende Urbano VI em Roma. Santa Coleta de Corbie apoia a linha de Avignon. Vicente Ferrer enfrenta uma das situações mais dolorosas que um homem de fé pode viver. Ser sincero, orar, buscar a verdade, e ainda assim estar errado. Por anos, Vicente apoia Pedro de Luna, o cardeal espanhol que em 1394 se torna o chamado Papa de Avignon sob o nome de Bento XIII. Vicente acredita, de coração, que esse é o caminho da unidade. Muda-se para Avignão. Recusa o bispado que Luna lhe oferece. Recusa o cardinalato. Quer apenas rezar, pregar e servir. Instala-se no mosteiro dominicano da cidade, não no palácio papal. Mas a situação da igreja é devastadora por dentro. O cisma se prolonga. Bento XIII recusa-se a abdicar pelo bem da igreja. Vicente percebe que o homem que apoiou com tanta verdade é, na verdade, um obstáculo à unidade. A angústia o consome. E então cai gravemente doente. 3 dias sem comer. Fevereiro alto. Os irmãos ao redor rezando como se fosse o fim. E é ali, naquele limite entre a vida e a morte, que Cristo aparece. A visão é registrada com precisão pelos biógrafos contemporâneos de Vicente. Nosso Senhor aparece acompanhado de São Francisco de Assis e São Domingos de Gusmão, e diz: levanta-te, Vicente, e consola-te. Vai pregar pelo mundo inteiro. A cura é imediata. Vicente levanta-se do leito. Os irmãos ficam pasmados. Em novembro de 1399, Vicente parte de Avignon. Um pé. Com um grupo pequeno de companheiros. Sem riquezas. Sem proteção real. Apenas o hábito dominicano, o breviário e a certeza de que Deus caminha à frente. Por mais de 30 anos, Vicente Ferrer percorreu a Espanha, Portugal, a França, a Suíça, a Alemanha, a Itália, a Saboia, a Bélgica, a Inglaterra, a Irlanda e a Escócia. Um pé. Sempre a pé. Mesmo quando eu adoece. Mesmo quando envelhece. Mesmo quando as pernas mal o sustentam, e os irmãos precisam erguê-lo para que cheguem ao púlpito.
As catedrais tornam-se pequenas demais para os multidões que vêm ouvi-lo. 15.000, 20.000 pessoas ao mesmo tempo, nas praças abertas, sob o sol ou a chuva. Pregava em seu dialeto valenciano. E as pessoas de outras línguas, franceses, alemães, italianos, irlandeses, o entenderam perfeitamente, como se ele falasse a língua materna de cada um. Pronunciava mais de 6.000 sermões, que duravam mais de 3 horas cada um. E em cada cidade que passava, deixava o que nenhum exército pudesse conquistar, corações convertidos. Mas o que esse amor produzido no mundo ainda estava apenas começando. O Papa Pio II, na bula de canonização de São Vicente Ferrer, escreve com sobriedade e precisão: a muitos demônios expeliu dos corpos, a muitos surdos restituiu a audição, a muitos lamas a palavra, luminou cegos, limpou leprosos, ressuscitou mortos, e deu saúde a outros que estavam afligidos por muitas enfermidades. Roma conheceu como fidedignos 873 milagres no processo de canonização. Não são lendas. São depoimentos de testemunhas, muitos recolhidos por notários públicos ainda em vida do santo. 3 episódios, entre os mais documentados, revelam quem foi Vicente Ferrer. Primeiro, uma mulher ressuscitada em Écija. Vicente prega numa igreja da cidade de Écija, na Espanha. Uma mulher está na multidão, e durante o sermão, começa a fazer escárnio em voz alta, perturbando a pregação. O povo se indigna. Vicente levanta a mão e diz com calma: deixai-a sair. Mas afastadoi-vos do pórtico. O povo obedece. A mulher atravessa a porta, e no momento exato em que passa sob o pórtico, a estrutura se desaba sobre ela. Ela morre ali, diante de todos. O silêncio é total. Vicente caminha até o corpo. Ajoelha-se. E então, em voz alta, ordena: mulher, em nome de Jesus Cristo, volte à vida. A mulher respira. Abra os olhos. Levanta-se. E ali mesmo, diante da multidão que havia visto morrer, pede o batismo. Todos os anos, durante décadas, uma procissão em Écija comemorou esse dia. E você acredita que Deus ainda envelhece assim, que uma vida pode ser virada de dentro para fora num único instante? O ensinamento aqui é direto: nenhum coração é duro demais. Nenhuma resistência a Deus é definitiva. O que parece morte pode ser o início da conversão mais profunda. Segundo, o monge que ouviu o sermão a 45 milhas de distância. Um monge do mosteiro dos Bernardos localizou-se a mais de 8 léguas do local onde Vicente pregava, mais de 45 milhas de distância. Sem nenhum meio de comunicação, sem nenhuma explicação natural, o monge ouviu o sermão inteiro. E o anotou. Palavra por palavra. Quando as anotações foram comparadas ao que Vicente havia pregado naquele dia, eram idênticas. E você acredita que a palavra de Deus tem poder para atravessar qualquer distância, inclusive a distância entre o seu coração e o de Deus? O ensinamento, a pregação autêntica não é só habilidade humana. É canal do Espírito Santo. Quando a palavra sai de um coração purificado pela oração e pelo jejum, ela alcança quem Deus quer alcançar. Terceiro, a profecia sobre o futuro papai. Certa vez, em Valência, um jovem sacerdote chamado Alonso de Borja se aproxima de Vicente para pedir uma vitória. Vicente olha para ele e diz com firmeza: alegro-me, filho, pelo teu bem. Serás sumo pontífice e me honrarás muito. Muitos anos depois, Alonso de Borja tornou-se o Papa Calixto III. E foi exatamente ele quem, em 1455, canonizou São Vicente Ferrer, cumprindo à risca o que o santo havia profetizado décadas antes. E você acredita que Deus conhece o fim desde o começo, que cada vida, por mais que apareça, tem um destino escrito por ele? O ensinamento: a fé não é engenhosidade. É a certeza de que Deus enxerga o que os olhos humanos ainda não alcançam. Se você já viveu uma graça como essas, um momento em que Deus agiu de um jeito que não tem explicação, conte nos comentários. Estamos rezando por cada intenção deixada aqui. Mas a grandeza de São Vicente Ferrer não é apenas nos milagres. Está no que ele ensinou, e no desafio que ele deixa para cada um de nós ainda hoje. São Vicente Ferrer, pregador incansável e taumaturgo fiel,
Vós que recebestes de Cristo a missão de anunciar a conversão e a justiça, intercedei por nós diante do trono de Deus. Pedi por aqueles que perderam a fé, por aqueles que têm medo de dizer sim a Deus, e por todos os que hoje precisam ouvir que nenhuma vida está perdida enquanto houver misericórdia. Amém. São Vicente Ferrer viveu 3 virtudes com uma intensidade que ainda hoje interroga a consciência de quem olha para a sua vida. A primeira virtude, a coragem de dizer a verdade. Vicente não pregou para agradar. Repreendia os vínculos do clero, da nobreza e do povo com a mesma voz. Denunciava injustiças publicamente. E quando viu que havia apoio ao lado errado no cisma do Ocidente, teve a humildade de confidencialidade o equívoco e trabalhou pela unidade da Igreja, contribuindo indiretamente para o Concílio de Constança, em 1418. A Escritura diz, a verdade vos libertará, Jó 8, 32. Vicente acreditava que isso não era como slogan, mas como programa de vida. Para você que ajuda, naquela área da sua vida você tem evitado a verdade, com você mesmo, com sua família, com Deus? A segunda virtude, a penitência como caminho de liberdade. Vicente dormia um pouco, jejuava com rigor, caminhava a pé por décadas. Não para se punir, mas para manter o corpo dirigido ao espírito. Levamos o nosso tesouro em vasos quebrados, escreveu a São Paulo, 2 Coríntios 4, 7. Vicente sabia que um pregador que não disciplina a própria carne cedo ou tarde deixa de servir ao espírito, e passa a servir a si mesmo. Em casa, no trabalho, nas redes sociais. Onde você tem cedido ao que é fácil e imediato, em vez do que é bom e duradouro? A terceira virtude, a perseverança que não depende dos resultados. Vicente pregou por mais de 30 anos. Percorreu milhares de quilômetros. Viu multidões se converteram, e também viu a igreja continuar dilacerada por anos. Não desistiu quando as coisas não melhoraram imediatamente. Nas últimas semanas de vida, já idoso e doente, com uma chaga grave em perna, continuava pregando na Bretanha, acompanhado apenas de 5 frades. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida, AP 2, 10. São Vicente não precisou entender tudo para continuar. Preciso apenas de uma coisa, confiar. Qual é a missão que você tem adiado porque ainda não vê resultados? Qual chamado você tem evitado porque parece grande demais para as suas forças? Os ensinamentos de São Vicente Ferrer ecoam diretamente no magistério da Igreja. O Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, ensina que todos os batizados são chamados à santidade e ao apostolado, não apenas os ordenados. Vicente viveu isso séculos antes de qualquer documento conciliar. Ele foi um frade que se tornou apóstolo, e um apóstolo que transformou um continente. E o que esse santo te desafia a mudar esta semana? Não amanhã. Esta semana. Talvez seja abrir a Bíblia que está fechada há meses. Talvez seja uma confissão que você adia há tempo demais. Talvez seja uma conversa honesta com alguém que precisa ouvir a verdade, dita com caridade, mas dita. Aquele frade que estava para morrer num quarto de Avignon foi pronunciado quando Cristo lhe disse, vai pregar. Qual é a palavra que Cristo está te dizendo hoje? São Vicente Ferrer morreu no dia 5 de abril de 1419, na cidade de Vannes, na Bretanha, França. Longe da Espanha que tanto amava. Longe do convento de Valência onde havia professado 50 anos antes. Mas perto de Deus, que é a única pátria que o santo buscou a vida inteira. No dia seguinte à sua morte, o processo de canonização já havia começado. O povo reconhecia nele o que Roma confirmaria décadas depois. Canonizado em 1455 pelo Papa Calixto III, o mesmo sacerdote a quem Vicente havia profetizado o papado décadas antes. Hoje, São Vicente Ferrer é padroeiro de Valência e de Vannes. Sua festa é celebrada em 5 de abril. Na Catedral de Vannes, na Bretanha, seu túmulo permanece como destino de peregrinação, e as graças documentadas continuam sendo atribuídas à sua intercessão. Em Valência, procissões e festas populares celebram o filho mais ilustrado da cidade. Em todo o mundo dominicano, ele é invocado como modelo do pregador fiel, aquele que anuncia não o que o povo quer ouvir, mas o que o povo precisa ouvir.
Para os próximos 7 dias, uma prática concreta. Escolher um dia desta semana para um jejum simples, uma refeição a menos, 1 hora a mais de silêncio. E nesse silêncio, pergunte a Deus, o que o Senhor está me pedindo que eu anuncie, com minha vida, minha palavra, minha presença. Não precisa ser num púlpito. Pode ser uma conversa de família. Pode ser um gesto de caridade. Pode ser um sim que você tenha adiado. Jaculatória de São Vicente Ferrer. São Vicente Ferrer, anjo do Apocalipse, intercedei por nós. Rezar 3 vezes. Escrevendo nos comentários o que São Vicente Ferrer despertou em você. Salve esse vídeo para rever nos momentos difíceis. Se isso tocou teu coração, compartilha com alguém que precisa de fé hoje. Inscreva-te e caminha conosco, toda semana, uma vida que reacende a chama. São Vicente Ferrer, rogai por nós.